Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Frata Embalagem, a Fujikura, a Quilbra, a Novagen, a Agroenergy e também a Fenchen, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação. Vamos falar também sobre aves silvestres e também exóticas, hoje com a doutora Gisele. Aí uma pergunta que eu me faço, desculpa. É Stein ou Stein? Stein. Nenhuma das duas. Mas é alemão. É alemão. Eu tenho um problema com sobrenomes. Pessoal, nosso muito obrigado. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Gisele Stein. 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 Ah, ok. Referência no Rio Grande do Sul, tá? Como aves exóticas e também silvestres. Doutora, muito obrigado por você ter aceitado participar novamente. Quem quiser conhecer a história dela, tá lá nos primeiros episódios do podcast, Pod Aves. Eu não sabia ainda muito bem conduzir um podcast. Hoje eu acredito que esteja um pouquinho melhor. Quem quiser conhecer a história dela, vai lá, volta. Olha a história dela, curte a história dela. E hoje vamos entrar em vários assuntos aqui. Nós já estávamos num debate aqui, falando da produção, falando... Que legal, isso é muito legal. Doutora, muito obrigado novamente por você participar do Pod Aves. Eu que agradeço o convite novamente. É um prazer de estar aqui, né? Às vezes falei para Adriana, às vezes eu me sinto um pouquinho deslocada de estar aqui falando, né, sobre animais silvestres, exóticos, enfim, dentro de um podcast que fala muito sobre produção aviária. Mas é legal a gente trazer esse tema, né? É legal trazer esse combate, digamos assim, Isso é enriquecedor para o setor. E eu gostaria de te dar aqui um presente do nosso apoiador da Novagen, é uma genética de galinhas poedeiras. E enquanto isso, eu gostaria de pedir, falar um pouco da Frata Embalagem, que a colega vai falar um pouquinho sobre a Frata Embalagem. O que a gente pode falar da Frata Embalagem? Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Certo, então você que é avicultor, produção de ovos, embalagem de qualidade, dúzia e meia dúzia, é aqui, ó, um ladinho, Frata Embalagem. Agora, a questão de genéticas de galinhas poedeiras, tá? Aí tô falando de uma só, que é a Novagen, tá? Pessoal, a Novagen no Brasil tá crescendo, assim, tá dominando produtividade, genética de galinhas poedeiras é com aqui a Novagen. Agora, se nós abordarmos a genética daí de codornas, é uma só, que é a Fujikura. Fujikura hoje é a maior genética latino-americana com qualidade, né, de produção, produtividade. Aqui, ó, codornas, não erre, tá? É a Fujikura. Agora, equipamentos, gaiolas, ninhos, verticais, horizontais, estou falando só, é da Quilbra, né, pessoal? A Quilbra hoje, referência no Brasil em questão de qualidade. Ó, e não é só gaiola, não é somente venda de equipamentos, é pós-venda, tá? E assistência técnica, ó. Aí é a Quilbra. Agora, aquecimentos de galpões, aquecimentos para pintinhos, é a Agroenergy. Lembrem, a Agroenergy é a principal empresa, é a única empresa a ter um aquecimento de qualidade mais diferente por radiação. Então aqui, as campânulas da Agroenergy são muito efetivas, tá? Aqui, ó, falar com o Reginaldo. E também a questão de aditivos. Aí nós temos lá sulfato de lisina, triptofano, é a Fenchen. Fala com o Bruno, ok? Quantos apoiadores nós temos, né? Quando você veio aqui, nós não tínhamos tantos apoiadores assim. E o pessoal acreditou no Pod Aves, acreditou no nosso trabalho. E só que o nosso podcast ele só faz esse sucesso, não é devido ao apresentador, é devido às pessoas que a gente traz aqui, como você, por exemplo, que trazem opiniões muito boas, e por isso nós fizemos esse sucesso. De antemão, o pessoal já te conhece, e quem não conhece vai voltar no primeiro episódio e conhecer você, mas uma breve apresentação, quem é a doutora Gisele Stein?
Então, eu sou médica veterinária, né, especializada no atendimento e medicina, né, de pets não convencionais, onde a gente atende desde mamíferos, répteis e também as aves, né, que fazem parte dessa linda trajetória, né, de criação de pets não convencionais. Eu sou uma defensora de pets não convencionais, apesar de ter muita gente que não é a favor, né, da criação de animais silvestres como animais pets, mas eu acho que de uma forma bem criada, a gente pode ter, sim, esse convívio super harmônico, né, com esses animais. Então, eu tenho mestrado, doutorado e especialização com medicina de pets não convencionais e estamos aí, então, hoje para discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Você fala em pets não convencionais. Explica para nós novamente o que é o pet não convencional. Então, hoje a gente tem algumas definições em relação a pets não convencionais, tá? Antigamente a gente definia animal doméstico e animal silvestre. Okay. Hoje a gente tem uma definição um pouco diferente. A gente tem os pets não convencionais, que são todos aqueles animais que a gente exclui, por exemplo, o cão e o gato. Então, nós, veterinários especializados, né, em pets não convencionais, a gente atende a galinha, que é criada como um animal não convencional. As né? galinhas ornamentais. Também, eu atendo galinhas ornamentais, atendo galinhas domésticas, os mini pigs, que nada mais são do que os porcos hoje em dia, né? Suínos, a gente fala porco, né? Mas, enfim, porque a gente tem o mini pig, né? A gente traz essa tradução, né? Enfim, dos Estados Unidos, né? Que foram os primeiros a criar essas raças menores de tamanho. Então, todos esses animais que não se enquadram em cães e gatos, quem vai acabar tratando o indivíduo é o médico veterinário que trabalha com pets não convencionais. Porque hoje em dia, um veterinário que trabalha com granja, ele trabalha com diversos... O grupo, né? O maior animal do mundo, a gente fala que é o lote. E o lote, exatamente. Então, a gente acaba atendendo esse animal como o indivíduo em si. Então, todos esses animais, desde o papagaio, a tartaruga, a serpente, a galinha, ao suíno, né, ao mini pig, como a gente fala, né, muitas vezes cabras, né, ovelhas, que são animais considerados animais domésticos. E dentre desses, a gente tem diversos que são muito confundidos, né, como animais silvestres, como por exemplo, coelho, calopsita, periquito australiano. A gente olha e pensa, são tudo animais silvestres, mas na verdade já são animais considerados domésticos, né, pela nossa legislação brasileira. Então existe uma certa confusão. Então a gente trata esses pets não convencionais como essas espécies que não são o cachorro e o gato. Pois é, e esses pets não convencionais, vamos falar assim, o furão, por exemplo, né? Meus filhos gostariam muito de ter um furão. Sim. Só que eu vejo que ter um animal não convencional, que não seja o gato ou o cachorro, exige um pouco mais de cuidado. Tô errado? Não de cuidado, mas o que falta é conhecimento. Então, o que eu sempre digo é que quando a gente quer adquirir, por exemplo, teu filho quer um furão, eu sempre oriento a fazer uma consulta pediátrica, né? Antes de você adquirir esse animal. Porque existem muitas diferenças dentre os grupos de animais, né? Então, a gente tem o grupo dos répteis, que existem um manejo completamente diferente, por exemplo, do grupo das aves, que é um manejo completamente diferente do grupo dos mamíferos, né? Se a gente for pensar em roedores, lagomorfos, que são os coelhos, os mustelídeos, né? Que são os ferrets. Então, assim, existe uma gama muito diferente de manejo. Não que a gente vai ter mais ou menos cuidado, porque o cachorro e o gato ele também vai ter cuidados, né? São cuidados diferenciados. Então, antes da gente adquirir, o ideal é que a gente consulte o médico veterinário para que possa, até mesmo para te saber se de verdade o furão ele é um animal que vai se adaptar na tua rotina, no teu dia a dia, né? E isso é muito importante. Entendi. E então tem que fazer uma consulta prévia. Prévia, o ideal seria. Com quem? Com um médico veterinário especializado em pets não convencionais. Tipo você. Exatamente. Vai chegar lá e vai ligar para a doutora Gisele. Isso. Doutora Gisele, quero ter aqui um
um furão, ou um macaco não pode ter, né? O pessoal... Mas eu vejo no interior o pessoal ter macaco de estimação. Sim, na verdade tem algumas espécies que são permitidas, né? Hoje em dia, o que a gente tem? Hoje em dia, a gente tem os estados que determinam o que pode ou não criar dentro do seu próprio estado. Então, a nossa legislação do estado do Rio Grande do Sul é diferente da legislação de Santa Catarina, que é diferente da legislação do Rio de Janeiro e assim por diante, né? Então, o ideal é que a gente conheça a nossa legislação do estado e veja o que é permitido e o que não é permitido. Aqui no estado, por exemplo, a criação de primatas, existem alguns primatas que são permitidos e alguns que não são permitidos. Então, vai depender, né, da legislação estadual de cada localização. Ok, e aí o pessoal, por exemplo, quero criar qualquer tipo de animal. Vai te ligar, doutor, eu quero criar, sei lá, um furão. Aí você vai fazer uma consulta prévia. O bom, eu acredito que já ter um médico veterinário de prontidão. Isso. Porque qualquer coisa que aconteça, porque o animal, eu acredito que ele vai se comportar de forma diferente. Porque uma coisa é na natureza, outra coisa é com o ser humano. E aí, essa consulta você já vai dar real pro cara. Olha, recomendo, não recomendo. Porque muitas vezes o pessoal quer ter um animal e mora no apartamento, nada contra, mas tipo, não pode. Eu penso assim, tipo, quero ter um furão, ou sei lá, quero ter uma ema e mora no apartamento. Tô falando um exemplo esdrúxulo, mas... Não é que não pode, mas é que existem necessidades básicas que talvez uma pessoa que mora num apartamento não vai conseguir suprir para esse animal. Entende? Então, a gente tem que... Por isso que é importante. Às vezes as pessoas querem ter... eu quero ter uma tartaruga, mas ela não se dá conta que essa tartaruga ela vai crescer. Ela vai ter 20, 30 centímetros. Ela vai precisar de um espaço muito maior para nadar. Ela não vai poder ficar enjaulada num recinto pequenininho, num aquário pequenininho, de 20 por 50, por exemplo. Entendi. Que é um dos erros mais comuns que a gente vê. Então, esses erros de manejo, de não entendimento da pessoa. Então, ela compra o animal por impulso, não sabe as necessidades do animal e aí que começam os problemas, né? E o que eu vejo, que nós falamos no primeiro episódio passado, isso é legal você repetir, é que não é porque você tá com um animal que não tá regularizado, vamos falar assim, você deve negar o atendimento médico a esse animal. Exatamente. Nós médicos veterinários, a gente é protegido, né, uma legislação, porque a gente faz um juramento de atendimento a esses animais. Então, a minha função não é fiscalização. A gente tem pessoas, né, que trabalham com fiscalização dentro dos nossos órgãos governamentais, que são pessoas que trabalham com fiscalização, então a obrigação delas é sim, é fiscalizar o tráfico, né, que existe muito dentro desse meio, né, de animais silvestres, mas a minha função é salvar e dar qualidade de vida para aquele animal. Então, se a pessoa vai me procurar, mesmo ela tendo um animal que não é um animal legal, e às vezes não é um animal proveniente do tráfico, na maioria das vezes, pelo menos o meu cliente, ele não tem esse animal do tráfico, ele tem esse animal porque, vamos falar de um animal super comum, tá? Um exemplo, uma ave, tá? Como, por exemplo, Miopsita monachus, que é as nossas caturritas. Ok. Existem um monte por aí, Eu né? sonho ter uma caturrita, só que eu sei que eu não posso porque eu sonho ter uma caturrita, um papagaio, mas eu sei que não posso. Por que tu não pode? Porque não é proibido. Não é proibido. A gente tem criação, inclusive, no estado, né? A gente tem criadores autorizados pelo IBAMA que reproduzem esses animais e que podem te fornecer um animal de forma legal, com nota fiscal, com anilha, né? As marcações, com microchip, enfim. Então, tu pode ter esse animal, mas, por exemplo, muitas dessas pessoas vivem no interior, né? Ou até, não precisa nem ser no interior, a gente tá aqui numa grande capital e esses animais, eu tava aqui na ESEF, na URGS, né? Esses animais, eles fazem ninhos gigantescos, né? Em diversos locais. Então, esse animal, muitas vezes, teve um temporal, enfim, o ninho caiu e os filhotes caíram. E as pessoas, na maior das boas vontades, o que elas fazem? Elas pegam esse filhote. E aí elas começam a ter um apego, né, por esse animal. E esse não é um animal legal, esse é um animal ilegal. Ele não é proveniente do tráfico, mas essa pessoa, ela tá achando que ela tá fazendo uma boa vontade em criar esse animal. Ela pode fazer isso, ela pode criar esse animal em casa? Não, ela não pode, né? Ela não tem esse direito de aprisionar esse animal e criar ele como pet não convencional. Então, esse é o animal que deveria ser entregue aos órgãos ambientais. Só que esse, muitas vezes, é o animal que chega para mim no consultório. Entendi. Então, esse é um animal que ele não é legal, mas que a pessoa cria ele por diversos anos, né? Então, ele fica doente e essa pessoa vem a mim.
Gisele, o que eu faço? Enfim. Então, nesse momento, a minha função como médica veterinária é ajudar aquele indivíduo. Porque a partir do momento em que eu começar a não ajudar um indivíduo e denunciar essa pessoa, diversas pessoas vão parar de trazer esses indivíduos para a gente tratar. E aí é que a gente entra com um grande problema, porque eu enxergo isso como maus tratos. Se tu tem um animal doente em casa e tu não busca atendimento, para mim isso é maus tratos. Então a gente preza pela qualidade de vida do animal, pela saúde do animal, e não a denúncia em si, que né, muitas vezes não cabe a nós fazer. Perfeito. E eu vejo também, doutora, é que muitas vezes o pessoal tem esses animais, vamos falar, não convencionais, silvestres, não regularizados, e aí muitas vezes caem numa fiscalização, eles acabam soltando. Só que eu vejo que quando acaba soltando esse animal, um animal vai ser confinado à morte, porque ele não vai saber procurar comida mais na natureza. Uhum. É que nem esses dias eu tava vendo uma pessoa que tinha um gambá, esse nosso aqui, e acabou sendo devolvido à natureza, e o gambá morreu, porque, tipo, a pessoa tinha ele como filho, tipo, porque é extremamente... ele é diferente, ele é um, como é que se fala, um marsupial, né? E acostumado com ela, eu comi e tal, beleza, ok. Aí tiraram esse animal dela, o que aconteceu? Não deu uma semana, o animal, pum, morreu. Então, aves também, presa em gaiola, o pessoal vai lá e solta, bota na natureza. Cara, você vai matar o animal. Então, deixa com o dono, deixa com... Agora é tutor, tem que se falar, né? Responsável. Deixa com o responsável, isso. Deixa com o responsável, porque o animal vai viver. Agora, no momento que você solta, ele vai morrer. Eu acredito que isso é verdade ou isso é um mito? Depende, né? Depende muito de qual espécie que a gente está falando, depende muito da origem desse animal, porque a gente tem diversos animais que são exóticos, né? Que não são da nossa fauna. Então, esse é um animal que jamais pode ser solto na natureza. E os animais que são os nossos animais nativos aqui, para que a gente faça, né, a reabilitação desse animal, a gente precisa de centros especializados para treinar esse animal, a ele de fato ir buscar alimento na natureza, aí no caso das aves, de fato elas saberem voar de forma correta. Então isso é muito complicado. Hoje no estado a gente não tem nenhum centro de reabilitação de animais silvestres, infelizmente. Então muitas das clínicas veterinárias hoje que trabalham com esses animais acabam fazendo o papel do estado, né? A gente faz isso lá no hospital, a gente recebe apreensões, a gente faz a reabilitação desses animais para que possivelmente no futuro eles possam sim a ser soltos. Mas as pessoas de uma forma geral não devem soltar esses animais, né? Até porque a gente tem toda uma questão de manejo sanitário aí, né? Então, existem muitas doenças que deveriam ser testadas antes desse animal ir para a natureza novamente. E isso é difícil, né? Difícil, oneroso, caro. Então, muitas vezes isso não é feito, né? Da forma com que deveria ser feito corretamente. Entendi. E um dos grandes medos hoje vamos falar da avicultura comercial, que nós estamos pendido para a avicultura comercial devido aos apoiadores, toda essa questão, eles têm muito receio, muito medo dos animais silvestres, porque eles circundam ali os alojamentos, galpões e tal, e isso é uma questão que deixa um pouco o avicultor desconfortável. E, realmente, na sua opinião, ele deve ficar desconfortável com essas aves, com a sua produção ou não? Com certeza ele deve ficar desconfortável, porque a gente sabe que as aves silvestres, principalmente as aves, roedores, né, que são animais pequenos, que podem entrar dentro de uma granja, são fômites, né? O que é um fômite? É nada mais do que um carreador, né, que vai levar alguma coisa para um determinado local. E no caso das aves, né, no caso das granjas, por exemplo, existe, né, deveria existir pelo menos toda uma barreira para que esses animais não chegassem. Existe passarinheiras. Né, exatamente. Então, eu não trabalho com isso, né, mas a gente estuda isso durante a graduação, então existe esse trabalho para evitar com que esses animais entrem ali. Porque a gente sabe que, né, bactérias, fungos, vírus, né, a gente viu a questão da gripe aviária, agora é super em voga, né, que a gente teve vários surtos no Brasil inteiro. Então, existe um risco, sim. Existe um risco, sim, inclusive daquelas pessoas que criam esses animais nas suas casas e vão trabalhar dentro das granjas, né? Como assim? Porque, por exemplo, assim, um granjeiro que vai ter lá a sua caturrita que ele pegou do meio do mato,
o papagaio que ele está tendo e ele não tem um manejo sanitário com esses animais, ele pode ser ele mesmo o fômite para levar essas doenças para dentro de um aviário, por exemplo. Mas nós estávamos Então, comentando aqui antes, isso aí, tipo assim, eu acredito que isso não deveria nem acontecer. Não deveria nem acontecer, mas acontece bastante, né, Adriano? A gente vê isso com muita frequência. Até porque no interior, assim, pelo menos aqui no estado, que é onde tu tem mais experiência, né, no Brasil inteiro, mas aqui no estado, eu tenho sítio, eu tenho contato com pequenos agricultores, né, pequenos avicultores. Então a gente vê essas pessoas, elas têm esse acúmulo de animais, assim, tem a granja para consumo próprio, tem a granja para produção mesmo, que é o seu sustento. Aí tem o gado ali do lado, daí quando vê caiu uma caturrita, ele já bota numa gaiola, já cria. E daí ele já tem o canarinho da terra que é lindo porque canta, entende? Então o azulão, o trinca-ferro e assim vai. E esse acúmulo de animais, eles também são portadores de diversas doenças, inclusive parasitoses, né? Não só falando em vírus, fungos, parasitas mesmo. Ok. E a gente pode acabar levando isso para dentro de uma granja e causar um grande problema. Então, isso deveria ser evitado ao máximo, né? Infelizmente. Pois então, eu vejo muitas vezes é que até os próprios funcionários, não falando funcionário de granja, eles Sim. têm, não o dono da granja, mas tipo assim, eu contratei um funcionário, ele é setorista, ou ele é, como é que se fala? Poxa vida, que fica dentro dos galpões. Como é que é o nome Esqueci agora. Não é tratador? Não sei. Tem um nome específico. Bom, pessoal, Isso. perdão, pessoal. Tá na ponta da língua e acabei esquecendo. Daqui a pouco vem o nome e eu vou falar. Ele é setorista dentro do galpão e muitas vezes ele, como pessoal lá na casa dele, ele tem lá suas galinhas Claro. criado no pátio, ele tem lá seu canarinho, tem lá. Só que eu vejo que isso é uma porta para poder É uma porta de levar entrada. a doença para dentro da granja. É uma porta de entrada. Só que o dono da granja muitas vezes não sabe disso. E aí essa pessoa, ele... O que eu posso... Me dá uma ideia, doutora, o que a gente teria que fazer? Então, como a gente estava conversando, né, Adriano? Eu não trabalho com produção animal, Ok. mas o ideal seria que essa pessoa, toda vez que ela fosse entrar na granja, que ela tivesse pelo menos uma higienização, né? Ok. Então, aqueles pé-dilúvios, higienização, troca, lavagem de mãos. É uma coisa tão simples, na verdade, mas às vezes nem as mãos a gente lava. É uma coisa que eu brigo dentro do meu hospital, né? Celular. Aqui, ó. Celular é Uma porta de... É uma porta, e o celular vai aqui, ó, no rosto ainda, né? Então, é pior ainda, a gente tá em contato com os nossos olhos, narina, boca. Então, o ideal seria que essa pessoa não tivesse. Mas é difícil dizer para essa pessoa não ter, porque normalmente quem trabalha com animais é uma pessoa que gosta muito de ter animais, né? Então, a gente é um pouco acumulador, né? E a gente vê isso em diversas classes, né? Não só o granjeiro, né? Mas o dono da granja, enfim. A gente vê essas pessoas querendo ter esses animais. Então, o cuidado que tem que ter é isso, né? A higienização correta antes de entrar na granja, trocar de roupa e ter esse cuidado nesse manejo quando se for entrar na granja e até mesmo quando for sair da granja. Porque a gente Perfeito. também tem os problemas dentro da granja que a gente pode levar para os nossos animais domésticos, né? Ou silvestres em casa, criados como pets, né? Vi um animal, sei lá, um animal no chão, tá se batendo, uma ave tá em sofrimento, vou pegar esse animal e vou levar lá na clínica da doutora Gisele. Pode ou não pode? Então, Dá real. Então, o ideal, quando a gente se trata de aves, por exemplo, primeiro que a gente tem que pensar o que está acontecendo no país, né? Se a gente estiver num alerta vermelho, temos surtos, né, acontecendo de determinadas doenças. De novo, voltando na gripe aviária, a gente não deveria nem tocar nesse animal, né? Perfeito. Porque tem um risco de zoonose gigantesco. Então, durante esse período, a gente tem que prestar mais atenção. Quem trabalha com animais tem que estar sempre alerta, né, ao que está acontecendo, aos alertas, né, que o governo, enfim, né, as instituições, eles acabam dando para os agricultores, avicultores, enfim. Então, nessas situações, a gente não recomenda. Gisele, mas eu fiquei com pena, coitadinho, a ave tá lá, tá com sinal neurológico, enfim. Bom, então a gente chama os órgãos ambientais responsáveis, né? A gente pode entrar em contato, enfim, com as secretarias responsáveis da agricultura para fazer esse manejo correto e retirada daquele animal, daquela situação.
Fora dessas ocasiões de surtos, assim, existe um risco? Sim, existe um risco, né? Porque as viroses, a gente não tem esse controle, né? De repente a gente não tem surto nenhum, amanhã quando vê começa a morrer um, morrer dois, quando vê a gente tem um surto confirmado. Então o ideal é que a gente não toque nesses animais, e se tocar nesses animais, de novo, higienização. É que a gente não tem a higienização, a gente não tem por costume a higienização correta. Esse é um grande problema, né? Então a gente via muito isso, que eu não sei, foi ruim, muito ruim a gente ter vivido a pandemia, né, do coronavírus, mas por outro lado a gente teve uma educação populacional muito grande em um curto período de espaço de tempo. Então a gente aprendeu a lavar as mãos, a gente aprendeu a usar álcool nas mãos, a gente aprendeu a usar máscara, então tomar banho, exatamente. Se higienizar quando chegava em casa. Eu lembro que eu era alucinada, lavava até as coisas do supermercado que as pessoas tocavam. Então a gente teve esse demonstrativo, e é mais ou menos esse o cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala, né, nessa questão de pegar um animal da rua, né? E às vezes a gente não tem esse cuidado. A gente pega um animal e a gente vai trabalhar, larga lá na clínica no meio do caminho, vai trabalhar, quando vê tá almoçando e não lavou a mão, né? Que é uma coisa tão básica. Então tem que ter sim esse cuidado. Não é legal a gente pegar um animal doente, porque a gente não sabe o que esse animal ele tá tendo naquele momento, né? Ainda mais, eu acredito que quem produza isso em larga escala, os funcionários, eu acho que ele deveria ter uma educação enorme a se higienizar. Exatamente, um treinamento, né? Isso é fundamental. Acredito que tenha. Eu não entrei nesse caso até. Doutora não, produtora, vê com alguém depois, anota pra gente poder falar com alguém especialista em higienização de entreposto, sei lá, dentro do frigorífico, porque eu quero saber entrar mais nesse assunto, porque é muito importante. Eu acho que muito importante. Eu sei que quando nós criamos a questão das matrizes e vós, bisavós, o pessoal tem que tomar muito banho. Isso, né? Entra na granja, toma banho, sai, aí. Toma banho. Por quê? E é banho mesmo, não é banho, lavar cabelo, é banho mesmo. Mas não é só isso. Agora vamos falar o pequeno produtor, aquele que tem as aves ornamentais, que essa ave nós temos que tratar com o indivíduo. Por quê, tá? Nós temos aves aí que valem... Falei um tempo atrás com um doutor lá de São Paulo. Tem aves que valem até 80 mil, 50 mil reais por aí. E esse animal ele tem que ser tratado de forma diferente. Aí não é lote, é indivíduo. E aí cai pra você. Isso. Algum animal assim, ave, vamos falar ave que no nosso setor, chegou exótico pra você, totalmente não convencional, que você lembre assim, lá na granja? Desculpa, no hospital, desculpa, eu tô tão acostumado a falar em granja. A gente atende muitos animais, assim, de valores elevados, principalmente os psitacídeos, né? Que são as araras, que são as cacatuas, que são animais que têm um valor agregado muito alto, justamente por serem animais que têm uma socialização. Acho que a socialização é a palavra, né? Socialização com o ser humano. Então a gente tem muitas trocas com psitacídeos, né? É um animal que normalmente responde a comandos, é um animal que, a depender da espécie, fala. Então tem esse apelo emocional. Então muitas vezes as pessoas olham o psitacídeo com aquela coloração, aquela plumagem linda, diferenciada. Doutora, você tá falando com um idiota. O que é psitacídio? Psitacídio, olha só, né? Eu falei, pra mim é tão normal. Pois então. Psitacídio nada mais é do que um determinado grupo de aves, né? Que tem aquele bico torto, né? Então, o papagaio, né? Todos que tem aquele bico torto que bica, que machuca quando bica mesmo. Entendi. Né? Então, esse é um grupo de aves que tem uma interação enorme com o ser humano. Eu sou uma tutora de um psitacídeo. Eu tenho uma ararajuba, que é uma espécie ameaçada de extinção, enfim. Então, assim, eu sou alucinada por psitacídeos desde que eu me conheço por gente, né? Eu tive a arara, papagaio, periquito, agora eu tenho uma ararajuba. Qual mais caro desses psitacídeos? Depende. Eu acho que os psitacídeos exóticos, né, que tem uma coloração mais exótica, são os mais caros. E aí a gente tem diversos animais australianos, africanos, né, mais caros. No Brasil, a gente tem arara azul. Eu ia perguntar isso. Isso, no Brasil a gente tem arara azul, que eu acredito hoje que é um dos animais mais caros. Nem sei te falar o valor de mercado, mas perguntar. Assim... É caro, uns 50 mil reais, 30 mil reais. Eu não sei te precisar exatamente quanto custa. Por exemplo, uma ararajuba, eu tô para adquirir outra agora, né? Porque eu entrei
numa história de voo livre, que a gente pode até conversar sobre isso, porque isso é interessante de falar. Claro. Né, dos riscos, né, de soltar um animal para fazer voo livre, eu acho que isso é importante. Desculpa, eu vou novamente, você tá falando com um idiota. O que é o voo livre? O voo livre é soltar o animal para ele voar na natureza, então é um tipo de condicionamento do animal, onde ele vai e voa, então ele tem a experiência de ser um animal livre e ele retorna para o seu responsável, né? Então... Tipo os falcões. Tipo os falcões, mas os falconiformes são animais que não têm esse apego. Porque essas aves de rapina, que a gente chama, né? Que são aves que rapinam, né? Que caçam com as garras, enfim. São aves que têm a gente não pratica voo livre da mesma forma que a gente faz com psitacídeos, né? Com esses animais do bico torto que eu comentei. Então, são animais que dependem muito do manejo alimentar. São animais que ficam em restrição alimentar absurda para, de fato, retornar. Os psitacídeos, a gente faz esse manejo alimentar quando a gente está em fase de treinamento, né? Para ave ir e vir. Mas, com o tempo, são animais que têm... a gente não pode dizer que é amor, nem apego emocional, enfim, é um pouco diferente, né, nas aves, mas eles têm a gente como sendo porto seguro, né? Então é um pouco diferente dos falcões, gaviões, dos rapinantes, enfim. Mas é isso mesmo, eles vão e não voltam. E aí... Se não bem treinados, eles vão e não voltam. E aí agora você vai começar a promover isso com suas aves, que ela vá, faça esse voo livre e depois retorne. Isso, porque o que aconteceu, Dan? Como é que começou toda essa história, né, do voo livre na minha vida? Vou contar um pouquinho, porque eu acho interessante, porque as pessoas têm muita curiosidade e as pessoas fazem muito voo livre sem ter, de fato, a capacidade, né, para fazer o voo livre, né, sem fazer o treinamento correto. E aí que a gente vê os maiores problemas, né, aves que literalmente se perdem, né, porque a ave, o psitacídeo, ele não foge, né, Adriano, isso é um dos maiores erros que a gente tem. A ave fugiu! Eles não fogem, eles se perdem, eles não têm a capacidade de retornar, porque eles não são treinados para tal. Então, olha que coisa interessante, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi com essa minha caminhada, né, do voo livre. Porque quando a gente está na graduação, a gente pouco estuda sobre comportamento, etologia de aves. Eu estudei no meu doutorado porque eu precisava estudar isso em relação à reprodução das aves. Então, cuidados parentais, né, de pais e mães com os filhotes, a questão do estresse, que a gente estava conversando bastante, né, de cativeiro e animais de vida livre, mas essa parte comportamental, por que às vezes um papagaio, ele é super dócil com algumas pessoas e o outro papagaio criado da mesma forma, ele é extremamente agressivo. Então eu comecei a entrar nessa parte de etologia de comportamento. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essas questões do voo livre. Me perdi na pergunta agora. Qual que era a pergunta? Não, você estava falando por que você entrou nessa questão do voo livre. Isso. E por que você começou... Porque esse estudo, porque os psitacídeos não fogem, eles se perdem. Isso. Você está fazendo uma correlação, trazendo para o voo livre. Isso aí. Então eu comecei a estudar isso, né? E comecei a ver que esses animais, eles precisam de um manejo alimentar para retornar. A gente falou da fuga, né? Então eles não são animais que fogem, eles só não têm a capacidade de retorno. Quando a gente começa a entender o porquê uma ave retorna, por que ela te tem como um porto seguro, fica muito mais fácil, por exemplo, da gente resgatar um animal quando ele se perde. Né? Então ele não foge, mas ele não tem a capacidade de retorno porque ele não é treinado para isso. Quando a gente faz o voo livre, a gente treina esse animal a retornar. Então, é super interessante, assim. Tem toda uma técnica. Tem toda uma técnica e não é fácil. Caraca! E não é fácil. E aí, o voo livre, ele ainda é uma prática muito recente. Ele é uma prática no Brasil. Eu tô dentro de um grupo de voo livre, eu acho que é o maior grupo de voo livre do Brasil. E assim, é uma prática ainda praticada por poucas pessoas, de forma correta e com consciência e responsabilidade. Porque, assim, da mesma forma que a gente estava falando que os animais silvestres trazem doenças, né, para dentro de uma granja, para dentro de um aviário, enfim,
Os nossos pets não convencionais, eles também podem levar doenças para os animais de vida livre. Ah, é? Sim, isso é muito importante. Então, um animal que pratica, a ave que pratica o voo livre, ela deve ser uma ave testada para diversos agentes, para que a gente também, na hora de praticar o voo livre, na hora dela entrar em contato com aves de vida livre, que ela não leve, né, os agentes patógenos para o meio silvestre. E dessa forma, podendo, inclusive, né, levar doenças e erradicar uma população de animais silvestres, então de aves silvestres. Então tem que ter bastante consciência quando a gente começa a fazer essa prática, né? Entendi. E quais as aves são permitidas, ou seja, permite fazer o voo livre? Não existe legislação no Brasil para o voo livre. Olha que doideira, né? Então pode fazer com qualquer ave. Exatamente. Teoricamente, sim. Mas não é qualquer ave que responde a esses estímulos, entende? Então, eu estou estudando os psitacídeos, que é esse grupo, né? As aves de rapina é outro tipo de manejo que a gente faz, né, para fazer esse voo livre, essa prática. Passariformes, eu nem saberia te dizer, não sei se passariformes são os passarinhos, né? Os canarinhos, enfim. Então, nem saberia te dizer, mas não existe hoje no Brasil legislação para voo livre, né? Então, isso é uma coisa que o nosso grupo, né? A gente já tem, enfim, coisas escritas, existem coisas escritas para que a gente possa regulamentar essa prática, porque não existe regulamentação. Então, muitas pessoas que têm esse desejo de fazer voo livre vão lá e compram uma calopsita, né? Um animal exótico, um periquito australiano, que é um animal baratinho, né? Pequeno. Fazem voo livre, esse animal se perdeu, tchau. Né? Nunca mais vão atrás desse animal. E a gente não considera isso uma prática saudável. Porque é um animal perdido, né? Então a gente deveria ir atrás desse animal e não deixar esse animal, né, na natureza. Mas as pessoas não têm essa consciência. Então a gente vê muito do voo livre sendo feito de forma ilegal, não ilegal, porque não, né, como eu falei, não tem legislação, mas de forma inadequada. Essa é a palavra, né, no Brasil. Ok. E deixa eu fazer uma pergunta até meio que diferente. Galinha, por exemplo, galinha, não sei qual é a classificação delas, né? Mas são todas iguais? Tipo, olha, uma galinha, principalmente as ornamentais, sei lá, galinha balão, sei lá, o índio gigante, vários, não sei o quê, índio negro, tem vários tipos de galinha, esse é um universo maravilhoso que ali tem um mundo para explorar dentro dessas aves. Galinha, mas galinha por ser galinha, todas são iguais? Ou existem, tipo assim, técnicas e manejos, criação, cuidados diferentes pelo seu conhecimento? Assim? É basicamente tudo igual, né? As doenças, elas são iguais, o manejo alimentar é muito similar entre elas, né? O que a gente tem são diferenças de comportamento, né? De acordo com... É que nem que se a gente for comparar, são raças, né? Sim. Então, se a gente for comparar, vou fazer uma comparação com cachorros, né? Que fica mais fácil da gente entender. Ok. A gente tem um golden, um labrador, que são animais de porte grande, são bobalhões, brincalhões, são animais de super fácil, né, manejo com crianças, enfim. E a gente tem um pincher, que é um animal pequenininho, agressivo, irritadiço. Isso a gente pode também levar para as raças, né, de diversas outras espécies animais, né? Então, por exemplo, coelhos, a gente tem diversas raças, com tamanhos diferentes, com comportamentos diferentes, e galinhas não deixa de ser diferente, né? É tudo dessa forma, então. Mas as doenças em si, é tudo igual, não tem muita diferença. Manejo, né? Como eu vou cuidar, como eu vou tratar, como eu vou, né, alimentar esse animal, o período que esse animal precisa de descanso, né? Ave é ave, né? É regulada. Então, todo o ciclo circadiano faz essa regulação, né? Na questão hormonal do animal. Então, quantas horas de luz que eu vou ter de descanso, quantas horas de escuridão. Então, isso é tudo igual, porque são aves, né? Então, não muda. Devo fazer consulta também, doutora, a questão, principalmente em aves não ornamentais. Quero reproduzir. Tô falando, não falar psitacídeo, mas até a própria galinha, essas ornamentais. Quero reproduzir. Devo consultar uma médica veterinária, um médico veterinário especialista nesses animais não convencionais a fazer essa reprodução de forma mais eficaz, certinha, ou faço e pronto? Não, o ideal é que sim, sempre consulte o médico veterinário, até para fazer essas regulações que
que são necessárias, né, de acordo com a reprodução, porque a reprodução ela é estimulada pelo fotoperíodo, né? Então, por isso que dentro de uma granja a gente tem luz, Manejo né? de luz. Manejo de luz. Isso é muito fundamental. Então, para um animal pet que eu também quero reproduzir, independente de ser pet ou não, ou eu quero reproduzir as minhas galinhas ornamentais para a venda dos filhotes como pet, e isso está crescendo bastante no Brasil, a gente sim tem que consultar um médico veterinário, até para entender as exigências nutricionais desse animal. Porque uma fase onde eu tenho uma reprodutora, né, não seja nenhuma fase, né, é um animal de fato que serve para a reprodução, ele é um animal que precisa de determinados aportes nutricionais diferentes do animal, que é um animal somente pet, que nunca vai se reproduzir. Então, sim, é bem importante, né? É importante, inclusive, de trocar ideia com produtores, né? Porque produtores, eles têm muita noção de reprodução, né? Não é só o veterinário que trabalha com doença, mas o produtor que trabalha com reprodução, que trabalha com galinhas de produção, de ovos, é uma pessoa que tem muita experiência, que é legal de trocar essa ideia também. Entendi. E a questão, vamos entrar num tema até um pouco polêmico, e eu quero a sua opinião como veterinária. Porque eu até falei anteriormente, essa questão não se fala mais dono, se fala tutor ou responsável. Mas uma coisa que nos preocupa bastante, nós somos atingidos diretamente, o pessoal do meio ambiente, pessoal, os animalistas. E uma coisa que eu bato muito é a questão da humanização de animais, tá? Ai, meu filho, só que eu fico meio assim, né? Tipo, olha, devo tratar um animal como filho, devo humanizar um animal. E você, eu vejo que você tem muito carinho quando acompanho você nas redes sociais, e quando chega um animal para você, que você consegue resgatar esse animal, assim, dar novamente a saúde que ele merece, dá pra ver o brilho nos olhos, sabe? E só que eu percebo ali que uma coisa é um animal que você, como profissional, você ama fazer aquilo, e por isso que você faz muito bem feito, e outra coisa talvez é a humanização. Qual é a sua opinião referente a isso? A humanização feita de uma forma não consciente, para mim, é muito ruim, né? Tipo, exemplos. Por exemplo, não permitir... Vou dar um exemplo... Vou dar um exemplo de cachorro de novo, que fica mais fácil para o pessoal entender, né? Okay. Do que um animal não convencional. Mas, por exemplo, não permitir que um animal pise no chão, como um cachorro, coloque botinhas nesse animal. Botar sapato nesse animal. Isso é uma humanização extrema, né? Levar em carrinho de bebê no shopping. Levar em carrinho de bebê. Não permitir o contato e a socialização, porque um dos pilares, né, de saúde mental para esses animais é ter o contato com indivíduos da mesma espécie. Então, muitas vezes a gente não tem, né, esse cachorro convivendo, né, tem um convívio social com outros animais. E aí a gente traz isso para animais não convencionais. Vamos falar de aves um pouquinho. Ao longo da minha trajetória, eu mudei bastante em relação a isso. Porque, por exemplo, quem tem pets como aves a domicílio, a gente tem aquele animal que a gente quer ele o mais dócil possível. Né? Porque ele é um pet. Né? Então, a gente nunca vai querer ter um animal, pelo menos, né, a maioria dos meus clientes, eles não querem ter um animal acelvajado. Só que as nossas aves, elas são acelvajadas, né? A gente não tem um grau de domesticação tão elevado como a gente tem, por exemplo, no cachorro e no gato. E a gente traz a humanização, porque a gente chama de filho, eu chamo a minha ave de filho, mas assim, isso é uma questão que ele é um animal pet, né? Agora, isso implica na saúde, isso implica nos comportamentos naturais do animal. Se implicar na saúde, nos comportamentos naturais, essa humanização ela não é bem-vinda, né? Quando ela implica na saúde, num risco de fato para aquele animal, que vai levar esse animal a ter um comportamento estereotipado, a anomalias, né, de doenças que não se desenvolveriam se esse animal não fosse tão domesticado. Então, isso sim, para mim, essa humanização, ela de fato, ela é maléfica e não benéfica, tá? Ok. E quando como que a pessoa pode se policiar nessa questão? Olha, até onde eu estou indo com o meu animal, com o meu pet, que eu
talvez daqui para frente vou prejudicar esse animal? Então, eu sempre digo que a gente precisa estudar o comportamento do animal e a vida dele em vida livre. Ok. É sempre fundamental. Eu canso, Adriano, de atender, por exemplo, clientes. Papagaio é um animal que a gente vê criado como pet há muito tempo, né? Então, a gente tem papagaios aí atendidos de 40, 50, 60 anos de idade. 60 anos Sim. um papagaio. E é um animal que ele passou a vida inteira numa gaiola pequena, né? Recebendo uma alimentação inadequada. E aí, muitas vezes, eu digo que isso não é culpa do responsável. Por que não é culpa do responsável? Porque há 50 anos atrás, a gente não tinha produção de ração específica para a espécie, né? Hoje a gente tem rações comerciais para papagaio, para tucano, para arara, né? Para pequenos psitacídeos, para passeriformes. A gente tem essa gama de ração hoje disponível. Então, a ração é uma nutrição balanceada para essas espécies. Então, esses animais que acabam chegando para nós dessa forma são animais que comem, por exemplo, girassol a vida inteira. A semente de girassol, ela é rica em gordura, nada mais do que isso. Então, são animais que têm diversas deficiências, né? E nutricionais, né? Deficiência de vitamina A, deficiência de vitamina E, enfim, uma gama de deficiências. E é um animal que é extremamente humanizado, porque ele tá ali, ele tá repetindo palavras, né? Canta, às vezes, o hino, né? E as pessoas se encantam com essa humanização, mas na verdade não é que ele saiba cantar, ele faz uma imitação. Então, na natureza tem padrões de imitação de falas, né? De vocalizações, não é nem de fala, é de vocalização. Então, todas essas humanizações, elas podem acarretar em diversos problemas, como obesidade, né? Um animal que muitas vezes é submisso ao tutor. E Como assim, submisso? Por que eu digo isso? Porque é um animal que às vezes a gente corta a pena da asa, a gente não permite com que ele voe, a gente não permite com que ele, de fato, a gente olha para a natureza e aquele animal que está na minha gaiola, ele é muito diferente de comportamento, de alimento, de tudo. Ele não é aquele animal que está na natureza. Então, isso é uma humanização gigantesca que leva aquele animal a ser desculpa a palavra, mas um abobado muitas vezes. E por que eu tô falando isso? Porque eu vivi isso com a minha ararajuba. A minha ararajuba é um animal extremamente dócil. É um animal que, durante a vida inteira, ele foi criado com contato com seres humanos, com asa aparada. Então você cortava as asas, Sim, doutora? durante 14 anos. 14 anos não, fez 12 anos. Quando ela fez 12 anos, eu decidi que eu não ia mais cortar a asa dela, que eu queria um animal voando dentro de casa. E aí, É como se eu pegasse o Adriano e deixasse o Adriano sentado numa cadeira e não permitisse com que o Adriano usasse as suas pernas. Entendi. E por isso que eu falei lá no início, né? Quando eu cheguei aqui, Adriano, a gente comentou sobre que belo, que bonito que é a gente poder mudar, né, de consciência. Então, eu tinha consciência, eu ainda tenho responsáveis hoje que vão lá no hospital e querem aparar as asas, né? E isso é uma humanização gigantesca, se a gente for ver. Por que isso é humanização? Porque eu não voo. Então, eu quero que aquele animal não voa também. Eu quero que aquele animal, ele só caminhe. Eu quero que aquele animal não exerça, né, as suas atividades. E voar para uma ave é uma das coisas mais saudáveis que existe. Toda a questão cardiorrespiratória, muscular, entende? Então, esse tipo de humanização, ele não é saudável. Animais, muitas vezes, confinados, que não voam. E aí, eu nem tô falando de voo externo, né? A gente nem tá falando de voo livre, a gente tá falando de voar dentro de casa mesmo. Tem até a operação que se faz na asa da ave para ela não voar. Isso, daí são aves diferentes, né? Que normalmente a gente faz isso com aves, por exemplo, que nem pavão, são aves que não chegam a voar, né? Mas são animais que dão grandes rasantes, assim, né? Então, pessoas que têm sítios e querem manter esse animal solto, fazem esse tipo de cirurgia, né? Mas nas aves domésticas, a gente apara as penas, né? Então, de tempos em tempos, a gente apara as penas para ela não poder voar. E aí é um animal extremamente submisso, que fica dentro daquela gaiola, que tem a gaiola como sua segurança principal, né? Então, esse tipo de humanização, hoje, eu tenho uma visão muito diferente da que eu tinha há anos atrás. Pô, que legal, doutora. Isso é uma evolução. Legal. Nossa, é uma evolução espiritual, eu digo. Que legal isso. Então, você tinha
essa percepção antes, hoje mudou. Mudou. Hoje, então, para você aparar a ave a ave desse pet doméstico, né? Da ave doméstica, não é. Hoje você não aprova. Depende, Adriano, porque assim, o que acontece quando a gente tem uma ave que voa, a gente tem uma ave que exerce o seu estado mais acelvajado, né? Ok. Então é uma ave que voa para cima, voa para baixo, vai atrás de alimento dentro de casa. Psitacídeos são animais extremamente curiosos, então eles vão bicar tudo. Então a gente também tem muitos acidentes que acontecem pela ave não ter a asa parada, que não é um animal que vai ficar só dentro da gaiola. Então, toda vez que eu for soltar esse animal, ele precisa estar sob supervisão, né? Senão ele pode comer. Já atendi acidentes, por exemplo, de estar uma carteira de cigarro em cima da mesa e a ave vai e começa a bicar o cigarro, então ela se intoxica e morre por causa da nicotina. Então, existem diversos acidentes. Ou a ave voou, caiu dentro da lareira com fogo. A ave voou, tá o ventilador de teto ligado, se fraturou. Então, são acidentes que acontecem. Então, Gisele, tu é 100% contra a para de asas? Depende do responsável. Entendi. Então, essa conversa, ela tem que ser feita dentro do consultório, quando esse responsável chega com a sua ave. Primeira conversa é essa. Quer parar a asa por quê? E a maioria deles acabam, né, entendendo a necessidade do voo e acabam adaptando a casa. Porque o que a gente vê hoje, né? Se eu tenho um gato, por exemplo, num apartamento, o meu apartamento é todo telado, né? Porque eu não quero que ele caia, porque eu não quero que ele fuja. Por que a gente não tem os apartamentos telados para quem tem ave? Olha só. É verdade. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa trazer essa pauta à tona, porque se eu de fato quero uma ave, aves voam. Então eu preciso ter isso em consciência. Por isso que eu te falei lá no início, quando a gente vai adquirir um animal, a gente tem que sentar antes de adquirir esse animal. Porque daí eu vou conseguir trazer essa qualidade de vida, não essa humanização forçada do ser humano, para de fato eu conseguir manter uma ave mais saudável dentro de casa com um pet não convencional. Ok. E todo, por exemplo, quem mora em apartamento, por exemplo, quer ter uma arara, sei lá, pode, porque isso que você falou no episódio passado eu acho muito importante, porque antes de você comprar o animal, antes de você adquirir o animal, você tem que conhecer o instinto, porque imagina, por exemplo, você disse que tem a amarelinha, Ararajuba. Deve ser um animal que deve emitir som, sim, né, ensurdecedores. Exatamente. Essa ararajuba é um animal que fala bastante, né? Se comunica bastante. E seus vizinhos? É um problema. Eu já tive tutores, né, de ararajubas responsáveis que doaram suas ararajubas porque não aguentaram a vocalização delas, né? Agora pensa numa arara. Eu já fui tutora de arara, né? Eu já tive uma arara. Então, é um animal extremamente destruidor. Porque na natureza, o que ele fica? Em cima de galhos, ele quebra galhos, ele vai atrás de alimento, ele passa o dia inteiro forrageando, digamos assim, né? Indo atrás de coisas para se exercitar. Daí a gente coloca uma arara num recinto pequeno, né? Muitas vezes esse recinto não é gigante. Se eu tiver um apartamento muito menos, a não ser que eu moro numa cobertura gigantesca, que não é 0,001% da população que tem essa capacidade, né, de ter um apartamento assim. Então, eu tenho um animal cheio de necessidades e que eu não supro essas necessidades desse animal. Então, a gente tem que, de fato, realmente pensar se a gente vai querer, né, ter um animal desse ou se ele vai nos causar mais um problema, né? Isso é importante. Doutora, eu sei que você faz pesquisa, seu doutorado em cima de psitacídeos. Eu trabalhei com reprodução de psitacídeos. Pois então. E aí eu vou entrar numa questão polêmica, que quando eu entrevistei o Richard Rasmussen, ele falou assim, olha, fizeram uma pesquisa entre 4 papagaios, por exemplo assim, psitacídeos, né? O que estava na natureza, o que estava em cativeiro e o que estava com natureza, cativeiro e o papagaio da vovó. Aquele que fica ali. E dos 3, fizeram uma análise através do cortisol, o qual o papagaio da vovó era o que estava mais relaxado, ou seja, mais, não é feliz, mas tipo, não tinha, o índice de cortisol dele estava muito baixo. Ou seja, dentre eles, era o que estava mais tranquilo. E aí, antes no nosso podcast, você falou assim,
mas não é bem assim. Não é bem assim. Pois então, aí me explica o porquê que não é bem assim novamente, assim. Então, a gente precisa primeiro entender o que é o cortisol, né? O cortisol, ele é um hormônio do estresse. Ok. Então, para nós seres humanos, a gente interpreta o estresse elevado, cortisol elevado, como um estou super estressado. Essa é a nossa interpretação. Mas a gente tem dois tipos de estresse, né? A gente tem o estresse crônico e a gente tem o estresse agudo. O crônico, ele não é desejado, mas o agudo, ele é desejado. Como O assim? que é um estresse agudo? Ou seja, elevação de cortisol aguda, momentânea, naquela situação. Por que ela existe? Por exemplo, na natureza, se eu tenho aves que estão em processo de reprodução, ela vai disputar o parceiro com, né, o seu, sei lá, macho disputa com macho, a fêmea, né? Então, essa disputa, ela gera uma elevação de cortisol. Né? Então, ela gera um estresse momentâneo, um estresse agudo. E esse estresse, ele é fundamental. Ele não é um estresse ruim. Então, é muito simplório. Por que eu digo isso? Porque ele é bom, porque ele precisa acontecer para que a reprodução aconteça, para que a gente tenha esses indivíduos na natureza se reproduzindo, né? A gente tem uma elevação de cortisol, por exemplo, com uma falta de alimentação. Então, eu preciso que a ave sofra esse estresse agudo para ir buscar um alimento para que ela consiga, de fato, né, manter as suas funções vitais na natureza. Então, existem diversas situações que levam a ave a ter estresse agudo e essa ave volta ao homeostase, ou seja, volta ao seu basal normal, assim que ela resolve aquele problema. E isso não é maléfico, isso é benéfico, tá? Quando a gente tem um estresse crônico, que a gente tem esse cortisol sempre elevado. E por que isso? Porque é uma situação em que ela não consegue voltar ao seu basal, né? Então, vamos lá, um animal que gostaria de voar e não voa, tá? Então, ele começa a ficar estressado porque ele não consegue exercer a sua função, uma ave. Então, ela começa a elevar o cortisol, e isso se torna crônico. O que ela começa a fazer? Comportamentos estereotipados, a gente chama de estereotipias. Ela fica em cativeiro, se arrancando pena, que é uma das coisas mais comuns que a gente vê de estresse, por exemplo, em aves, né? Então faz, né, esse arrancamento contínuo, é um animal que se machuca muitas vezes. Então, esse é um comportamento gerado por um estresse crônico. Então, aí, de novo, eu te pergunto, mas o estresse está baixinho nesse animal, ele está ali vivendo naquela gaiolinha ali. Mas e se eu abrir a gaiola, de fato, e permitir com que esse animal, ele voe, né? E ele saia para voar, ele vai se deparar com situações que causam estresse agudo, concorda comigo? Agudo, eu vou ver um rapinante que talvez vai me rapinar, eu vou ter uma situação desconfortável ali que eu vou ver um carro passando, vou me assustar e vou voltar, entende? Só que isso é ruim. Eu me questiono, sabe, Adriano, porque eu acho que isso é dar qualidade de vida e um enriquecimento ambiental e permitir com que aquela ave ela passe a exercer seus comportamentos naturais da espécie. Então, eu discordo um pouco da questão de que um animal em cativeiro é um animal só porque ele tem um cortisol basal, ele é considerado menos estressado. Tudo bem, ele até pode ser menos estressado fisiologicamente, hormonalmente falando. Mas, de fato, será que essa seria a escolha dele? Por isso que eu acho que é uma questão muito pessoal, sabe, Adriano? De interpretação muito pessoal isso. Eu não acredito que um animal que, só porque o cortisol dele é basal, ele é um animal menos estressado e ele é mais confortável e ele escolhe aquela situação. Né? Eu, Gisele, não consigo acreditar nisso. Opinião. Né? É uma opinião tá tudo certo. Claro que a gente não pode fazer esse comparativo com o ser humano, né? Mas como a gente já fez, e eu vou de novo te questionar, se tu vivesse numa salinha trancada, né? E recebesse alimentação ideal, aquela que tu mais gosta todos os dias, e tu ficasse ali confinado, tu preferiria ficar confinado recebendo aquela alimentação ideal, sem um parceiro, sem contato com um animal da tua espécie, né? Sem ter uma mulher do teu lado, digamos assim, a gente sabe das necessidades fisiológicas, né? Tu preferiria isso ou tu preferiria ir atrás da tua vida, né? Lutar e batalhar com o teu trabalho, ir atrás de uma família. Então,
sabe, pra mim, tudo bem. Ah, Gisele, tu tá humanizando demais. Aves são aves, seres humanos são seres humanos. É isso. Mas eu não consigo ter essa percepção de olhar. Pra mim, isso não é tão simplório assim como é colocado num artigo científico, sabe, Adriano? Ok. Eu acho que isso vai muito além da nossa capacidade de percepção. Isso é legal, eu acho, assim, ó, apesar, isso eu acho enriquecedor. Apesar de Adriano, particularmente, eu concordo em muitos pontos, discordo em outros pontos. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá tudo certo, por exemplo, porque eu vejo muito na produção animal que o que o animal gosta, ele gosta de rotina. E isso é um estudo que nós estamos fazendo, através até foi a ideia do Richard, mensurar cortisóis de aves de gaiola, aves livres, aquelas que ficam em galpões, né, só livres, e aves, essas galinhas, vamos falar assim, galinhas... Criadas livres. Criadas e soltas no pátio, toda aquela questão. Porque assim, ó, vamos lá. Isso não me entra na cabeça, tá? E vamos lá, eu pego a mesma genética. Vamos pegar a genética da Novogen, por exemplo, de galinhas poedeiras. Eu vou botar a genética da Novogen na gaiola, vou botar a genética da Novogen livres e vou botar ela criado lá em caipira não, orgânico, lá que ela vai ter contato com a natureza. Não me entra na cabeça que ela vai ter, que essas galinhas vão ter o mesmo nível de cortisol. E parto do pressuposto que ela na gaiola, por não precisar procurar comida, por não precisar procurar água, por ter um conforto térmico, porque lá dentro é pressão negativa, então vai ter um conforto térmico muito mais agradável, ela não vai ter o mesmo índice de cortisol. Não estou dizendo na minha pesquisa, poluindo, ou seja, querendo achar que ela vai estar mais confortável ou menos confortável. Mas eu quero entender isso. Eu quero entender. Porque não me entra na cabeça que eles vão ter o mesmo índice de cortisol. Pela sua experiência, esse cortisol que eu vou analisar, ele vai me emitir uma realidade ou não? Você diz... Ele vai te emitir uma realidade fisiológica, né? Na nossa interpretação de ser humano, ter um cortisol baixo é pouco estresse. Ok. Até porque eu também tenho o seguinte, ó. Né? Isso sim. Isso é... Por que tu falaste de rotina? Quem não gosta de rotina? Nós, seres humanos, gostamos de rotina. Não, tem gente que não gosta de rotina. Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina. Eu não gosto de rotina. Tipo, o que é rotina? Todo dia de manhã, 9 horas gravar, aí volta, almoça e leva os filhos na escola. Pra mim, rotina é péssimo. O dinamismo, pra mim, é maravilhoso. E por que tu deduz que o animal ele gosta de rotina? Porque o animal... Aí que tá. Todo animal, eu acredito assim, ó. Acredito não, isso eu já prestigiei já, né? Quanto maior o índice de rotina de uma ave produtiva, maior vai ser a produção. Mas é que daí é isso. É produção. Tu tá visando produção, tu não tá visando qualidade de vida. É a produção que é o teu foco, é a produção que é o teu interesse. E tá tudo certo, entende? Porque não, isso é um conversa... Pra gente ter a produção no seu maior desempenho, a gente precisa de fato da rotina. A gente precisa daquela quantidade de luz adequada, a gente precisa daquela quantidade de nutrição adequada, a gente precisa daquele manejo adequado. Fato indiscutível, produção animal. Mas, para a qualidade de vida desse animal, se tu abrir essas gaiolas, por exemplo, uma ave, né, poedeira, né, as galinhas que colocam ovos, se tu abrir a gaiola, ela vai sair. Vai. Ela vai mas sair. não vai produzir. Por exemplo, assim, ó, mas não vai produzir. Não vai produzir. Exatamente. Mas isso, então, na minha concepção, essa taxa basal de cortisol, ela não me diz que o animal está em qualidade de vida. Tu entende? Ela me diz que hormonalmente falando, eu tenho um cortisol baixo. Mas não que isso implica em qualidade de vida, porque qualidade de vida existe. Uma dos 5 pilares é exercer os comportamentos naturais da espécie. Aonde uma ave poedeira exerce o comportamento natural da espécie presa? Depende como ela vai estar presa. Por exemplo, agora nos Estados gaiola. Unidos... Não, em gaiola. As gaiolas agora nos Estados Unidos, as novas, elas têm uma exigência técnica para que a ave possa expressar a sua essência. Comportamento natural. As nossas do Brasil ainda estamos galgando para isso. Um comportamento natural é interação com outros indivíduos da mesma espécie, inclusive de sexo oposto. A gente não tem isso em aves de produção. Isso não.
Até tem se for... não, até tem se for criadas livres. Só que Isso. só que tem uma questão, tá? Aí eu parto para outro ponto, que é... Nós precisamos alimentar as pessoas. Com certeza. Entendeu? E aí não eu sou onívora e eu como carne. Isso aí. Tudo bem. Pessoal, olha só, um debate maravilhoso. Você é onívora, você come carne, nós estamos debatendo aqui essa questão. Mas, vamos lá. Aí, por exemplo, eu preciso alimentar as pessoas. Um ovo, por exemplo. O ovo hoje está em torno de 90, se contar barato, 70, 60, 90 centavos. Isso. Ovo branco de granja. Um ovo caipira, ele vai estar em torno de R$1,30 a R$1,50, R$2 o ovo. Isso aí. Se eu produzir dessa forma comum, é bom pro animal, mas esse ovo vai estar R$3. Esse ovo não é tão bom assim pro animal, mas nós damos o conforto térmico, ou nós damos o conforto para ela produtivo. O ovo vai custar 60 centavos. Entende que isso é... Eu entro numa redoma que, tipo assim, o que eu faço? Entendo. E isso a gente pode passar, inclusive, né, trazer para o meio dos pets não convencionais. Vou te dar um exemplo do que aconteceu, porque existe muito preconceito, tá? Existe preconceito contra a produção, existe preconceito contra a criação de pets não convencionais. Então, por exemplo, lá no hospital eu tenho diversas coisas, né, souvenirs que a gente vende na loja, que tem o nosso logo, enfim. Então eu tô sempre de olho, né, atrás de coisas que a gente pode trazer para aqueles responsáveis de pet não convencional. Ele quer uma caneca com a cara do coelho, ele quer, enfim. E aí, esses dias, Adriano, eu achei uma produtora de cerâmica que fazia um trabalho lindo, né? Com canecas, assim, decoradas, com espécies. E eu chamei ela e falei, olha só que legal, eu queria ter essas suas canecas lá no hospital, pra gente fazer uma parceria, enfim, com... Cara, né? Uma com ararajuba, outra com coelho, outra com rato, outra com... Enfim. E ela achou super legal. Eu passei o @ da Pet Fauna para ela, né, para que ela pudesse ver as espécies que atendia. E ela de pronto me negou a produção, porque ela falou que ia de contra os princípios, né? Como assim, Agora me bugou a mente agora. O que tem a ver? O que tem a ver, né? Catraca de canhão com caçarola de leitão. Exatamente. O que tem a ver? Porque as pessoas têm um preconceito enorme com a criação de pets não convencionais, assim como as pessoas têm um preconceito enorme contra a produção animal. Perfeito. Né? Justamente porque prender um animal, engaiolar um animal é uma forma do ser humano de poder controlar uma espécie secundária, digamos assim, né? Não que eu considere ela secundária. Mas é uma forma de apreensão, né? Tanto como pet não convencional, como um animal de granja. Então, o que isso me passou foi justamente esse preconceito que as pessoas têm. Então, as pessoas têm muito preconceito contra a criação de pets não convencionais, assim como tem muito preconceito com a criação de animais de produção. Então, eu sempre trago isso que é bem ambíguo, não ambíguo, mas é muito similar essa comparação, que entende? Legal isso. E a gente vê isso com diversas espécies. As pessoas, elas defendem uma bandeira, mas que, na verdade, elas não conseguem nem olhar para dentro de si próprio. Porque, assim, a partir do momento em que tu faz uma vacina, que é testada num animal, tu nem deveria usar a vacina, né? Porque se tu faz isso, tu tá sendo totalmente contra. Tu entende que são paradigmas muito contras, assim, mas pra te testar uma vacina, pra te salvar, tu é a favor. Mas pra produção de alimento, tu é contra. Pra ter, né, um animal não convencional, tu é contra também. Então, entende como isso é difícil na nossa população, assim, como é complicado. E como é complicado essas pessoas viverem de forma vegana, sem produtos de origem animal. Como isso é caro, isso é impraticável e insustentável. É justamente o que tu estava falando. É insustentável. Eu quero pagar 60 centavos o ovo, mas eu quero que a galinha seja criada solta, né? Então, é bem complicada essa questão hoje em dia, né? Isso dá um debate maravilhoso. Porque nós entramos, às vezes, em crise. Porque assim, vamos lá. E você falando assim, olha, eu tenho um pressuposto que criar a galinha de forma gaiola, tá? Não é legal. Mas, por sua vez, olha só, no meu trabalho acontece a mesma coisa. Exatamente. Que o pessoal tem esse preconceito. Exatamente. O que eu acredito muitas vezes é que as pessoas têm que conhecer o trabalho. Tem que conhecer o trabalho. Entendeu? Porque, por exemplo,
Uma crítica que eu faço também no meu setor. O pessoal, todo mundo é contra a galinha em gaiola. Ok? É contra, porque isso aqui, o animal fica preso, confinado. Eu sou a favor dela livre. Aí eu falei, você já foi ver uma galinha livre? Porque assim, num setor tem gente que produz certo, ok, e tem gente que produz errado. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Pra Tipo tudo. assim, não é porque eu vejo o errado que eu vou dizer que quem produz certo deve ser impactado. Exatamente. Tem gente que produz na gaiola, mas, poxa, ele dá de tudo pra galinha, tipo assim, bota. Agora tem gente que produz livre, e aí, tipo assim, ó, ele adensa, que se morrer uma galinha, a galinha fica de pé. De tão adensado. Aí eu pergunto assim, poxa, aquela galinha que tá ali, tão adensada, se você chegasse e perguntasse pra ela, onde é que ela gostaria de estar? Ali adensado ou numa gaiola? Então eu entro em conflito comigo mesmo, tipo assim, olha, você tem que conhecer o setor. E aí não é porque também, por exemplo, você vê o errado que eu vou condenar o setor inteiro. Exatamente. Não, vamos punir quem está fazendo errado e vamos prestigiar quem está fazendo certo. Fiscalizar, né? Fiscalizar. Agora, eu tenho um animal silvestre. Eu sou contra os meus princípios. Cara, mas você conhece o trabalho, meu trabalho? Você sabe quantos animais aqui chegaram para mim morrendo e a gente conseguiu recuperar e deu a vida para esse animal? E qual é o teu sentimento, na verdade, assim, falando agora pessoalmente, quando você consegue salvar um animal? Isso deve ser realizador, né? É realizador. E assim, não é realizador só pra mim, é realizador pra equipe inteira. Assim, a gente chora junto, a gente se abraça junto, a gente é realizador, assim. E muitas vezes as pessoas me perguntam, Gisele, mas e quando chega aquele animal mal cuidado, maus tratos, mesmo assim tu não denuncia, né? As pessoas me perguntam isso, Adriana. Eu bato no dono. Na verdade, a gente denuncia qualquer maus tratos animais. Não é só porque é um animal silvestre, entende? Perfeito. É um cachorro, é um gato que está sendo maltratado, a gente vai denunciar da mesma forma. É um ser humano que está sendo maltratado, a gente vai denunciar da mesma forma, entende? Então, não é porque é um animal silvestre, é um ser como qualquer outro, né? Então, se um dia o cachorro foi um animal selvajado, o gato foi um animal selvajado e foi domesticado, hoje tu tem, né? E essas pessoas, muitas vezes, elas têm esses animais. Talvez um dia a gente tenha um animal mais domesticado, um animal mais apto. Por isso que eu sou a favor da criação comercial, né? Da seleção genética desses animais, não a retirada da natureza. Isso não existe mais hoje em dia. Isso. Quer dizer, existe, né, aos montes de tráfico, né? Mas existem muitos produtores muito responsáveis, criadores muito responsáveis, que fazem uma curadoria, fazem uma triagem desses animais, que produzem animais muito mais pets, muito mais domésticos, que esses a gente deveria apoiar, né? E infelizmente a gente não tem esse apoio, a gente tem muito preconceito da população, a gente tem preconceito dos órgãos ambientais, né? A gente sofre muito por causa disso, sabe, Adriano? E quando eu entrevistei o Richard Rasmussen, e ele fala assim, ó, sabe por que foi ele que comentou, sabe por que a baleia tá em extinção? Porque não tem dono. Por que o gado, ele tem essa seleção genética maravilhosa, porque ele tem dono. Ou seja, tem um proprietário, tem alguém responsável, vamos falar assim, alguém responsável. Isso. E quando um animal que entra em extinção, é porque não tem um responsável. Na verdade, a gente tem um responsável, né? O governo, né? O governo, Não, mas isso aí, vamos tirar. Só que, infelizmente, a gente, né? Tipo assim, qual é o animal que tá em extinção? Por exemplo, ararazu, tá em extinção. Se você pudesse, por exemplo, criar ela em escala comercial, ela não iria ficar em extinção. Então é uma forma de você salvar o animal. Eu acredito nisso. Eu de verdade acredito nisso, mas a gente tem vários outros pontos, né? Que assim, as cidades estão crescendo, a gente está tirando o habitat natural, a gente, sem essa produção, a gente incentiva o tráfego. Existe uma campanha gigante no Brasil de que silvestre não é pet, né? E eu acho uma lástima essa campanha, porque na verdade, para mim, hoje, há anos atrás, a gente tem 15 anos no hospital, tá? 15 anos atrás, eu atendia um número gigantesco de animais traficados.
Hoje eu não atendo esse número mais. Eu tenho muito mais animais legalizados chegando, porque as pessoas têm mais consciência, têm mais acesso à informação, têm mais acesso aos criadores, né? A gente tem as redes sociais que permitem com que eu vá lá no Rio de Janeiro e encomende um papagaio, se eu quiser, enfim. Então, assim, eu não concordo com essa campanha. Eu concordo que existem espécies que não deveriam ser criadas como pets de estimação, porque são animais de difícil manejo, são animais que não se comportam como pets. Então, deveria ter uma curadoria sobre as espécies que, de fato, podem ser criadas como animais de estimação. Mas essa proibição total, ela não é bem-vinda. Tudo que é muito proibido, tudo que é muito liberado, né, para mim não funciona bem. Mas é sobre isso, assim, as pessoas têm muito preconceito, é difícil de trabalhar, não é uma área fácil, né, uma simples caneca que não pode ser produzida porque existe um preconceito por trás, né, que de fato não conhece o trabalho, não sabe como funciona, né. Que legal. E assim, quando o papo é gostoso, eu sempre falo que acaba muito rápido. Olha só, nós tínhamos uma ideia para conversar, Isso. aquelas perguntas que eu mandei para você, provavelmente a gente não debateu aqui. Tudo bem. Ela é só para se deixar mais tranquila, porque essa interação no podcast é maravilhoso. Eu acho muito produtivo isso, porque estamos indo para um lado, aí o papo é tão gostoso. Vamos falar sobre isso. E falamos sobre isso. E para finalizar, então, a sua opinião pessoal é que ele tem que ter um contraponto entre o selvagem não, o exótico e o silvestre. E, tipo, olha, o animal silvestre, ele pode sim ser criado em casa, ou seja, Pode. Não existe essa questão de silvestre não pode ser domesticado. Domesticado é uma palavra muito forte, né? Porque domesticação são muitos anos, né? Que a gente tem de domesticação. Mas sim, ele pode ser criado como um animal de estimação, digamos assim, né? Desde que a gente respeite, né? Tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? E isso é um fundamental, respeito à espécie, respeito a tudo que a espécie necessita para ter uma qualidade de vida. Aí sim a gente vai ter um pet criado com saúde, um pet feliz, né? Sem comportamentos estereotipados, sem doenças correlacionadas a, né, erros de manejo, que é o principal hoje em dia, eu acredito. Então não interessa se é um cachorro, se é um gato, se é um papagaio, se é uma tartaruga, desde que a gente forneça tudo que deveria, né? Que legal. E o pessoal que queira, por exemplo, seguir você nas redes sociais, talvez contratar a doutora Gisele, porque tem um animal lá que ela quer fazer uma consulta rotineira, pode? Pode sim. E como que as pessoas fazem para encontrar você nas redes sociais? A gente tem um hospital aqui em Porto Alegre, né? Então eu vou deixar o arroba, é @petfauna. Petfauna é o nome do hospital. Então lá tem toda a nossa equipe para atender vocês. E para quem me segue no pessoal, não é nem pessoal, né? Porque a gente tem um braço, né, da empresa que são de cursos online, que é o Petfauna _ Academy. É onde eu tô bem presente todos os dias, onde eu compartilho a minha rotina, onde eu mostro que é possível sim conviver com pets não convencionais de forma harmônica, respeitando as espécies, né? E trazendo coisas bem bacanas, assim, para quem quer se aprofundar um pouquinho nesse meio. Palestras podem te contratar também. Podem me contratar. Faz palestra. Podcast. Podcast é maravilhoso. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Agradecer você que tirou esse tempo. Eu sempre digo que o que as pessoas mais têm de valioso é o tempo. É verdade. E você tá dividindo o seu tempo conosco, trazendo o seu conhecimento, suas opiniões. É maravilhoso, é enriquecedor. Agradecer também aos nossos apoiadores. Agradecer a Frata Embalagem, a Fujikura, a Kilbra, a Novogen, a AgroEnergy também, a Fenchen. Agradecer você que chegou até aqui. Pedir para você seguir lá a doutora lá no Petfauna. Petfauna _ Academy. Pedir para você também nos seguir aqui no Instagram. Chegou até aqui, merece aqui um gostei, um like aí. Seguir no Instagram, se inscrever no YouTube. E nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Adriano, de novo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.